Olá, hoje vamos estudar sobre a parábola O Servo que se recusou a perdoar. Isso se encontra em Mateus 18, 21 até o 35. Nosso estudo está baseado no livro Parábola de Jesus, capítulo 19, Como alcançar o perdão, da Casa Publicadora Brasileira. E nosso estudo está dividido em 3 partes, para uma melhor compreensão. Mas, antes de continuar, gostaria de pedir sua ajuda. Dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes. Bom, vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar nosso estudo de hoje. Derrame seu Espírito Santo, ilumine nossas mentes para entender o estudo da tua palavra. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Jesus contou essa parábola antes de deixar a Galileia e partir para a Pérea, um território da Judéia que ficava a leste do Rio Jordão. A parábola do credor incompassivo serviu de resposta a um questionamento de Pedro acerca do perdão. Essa parábola aparece num contexto em que Jesus trata da disciplina eclesiástica, especialmente com relação ao tratamento que deve ser dispensado ao irmão culpado. Mateus 18, de 15 até o 20. Pedro se achegou a Cristo com a pergunta. Vamos ler Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Limitavam aos rabinos o exercício do perdão até 3 ofensas. Pedro, como cuidava, seguia os ensinos de Cristo, ampliou até 7, o número que indicava a perfeição. Cristo, porém, ensinou que nunca devemos nos fadigar e perdoar. Não até 7, disse ele, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Mostrou, então, o verdadeiro motivo pelo qual o perdão deve ser concedido e o perigo de acariciar espírito irreconciliável. Numa parábola, contou o procedimento de um rei para com os oficiais que administravam os negócios de seu domínio. Alguns desses oficiais recebiam grandes somas de dinheiro pertencentes ao Estado, e quando o rei investigava a administração desse depósito, foi-lhe apresentado um homem cuja conta mostrava uma dívida para com seu senhor de imensa soma de 10.000 talentos. Nada tinha ele com que pagar, e segundo o costume, o rei ordenou que fosse vendido com tudo quanto tinha, para que se fizesse o pagamento. Terrificado, porém, o homem prostou-se aos seus pés, suplicou-o, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhes, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Mateus 18, 26 até o 34. Parte 1. Misericórdia. Essa parábola apresenta pormenores necessários ao remate do quadro, mas não tem homólogos em sua significação espiritual. A atenção não deve ser divergida para eles,
são ilustradas certas verdades importantes e estas devemos entender. O perdão concedido por esse rei representava o perdão divino de todo pecador. Cristo é representado pelo rei, movido de compaixão, perdoou a dívida de teu servo. O homem estava sob a condenação da lei quebrantada. Não podia salvar-se por si mesmo. E por esse motivo veio Cristo ao mundo, velando sua divindade com a humanidade, e deu sua vida. O justo pelo injusto entregou-se por nossos pecados e oferece livramento a todos o perdão comprado com seu sangue. No Senhor a misericórdia, nele a abundante redenção. Salmo 137. Eis a razão porque devemos ter compaixão de pecadores como nós também. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4,11. De graça recebeste, diz Cristo, de graça dai. Mateus 10,8. Na parábola, quando o devedor solicitou um prazo com a promessa: seja generoso para comigo e tudo te pagarei, a sentença foi revogada, foi cancelada toda a dívida e logo lhe foi concedida a oportunidade de seguir o exemplo do mestre que lhe tinha perdoado. Saindo, encontrou um conservo que lhe devia uma pequena soma. A ele lhe haviam sido perdoados 10.000 talentos. O conservo devia 100 dinheiros. Todavia, ele que havia sido tratado tão misericordiosamente, procedeu com o conservo de maneira inteiramente oposta. O devedor fez-lhe um apelo semelhante ao que fizera ao rei, porém com um resultado diferente. Ele que fora perdoado recentemente não foi magnânimo nem piedoso. O perdão que lhe foi demonstrado não o exerceu em relação ao seu conservo, não atendeu ao pedido de ser generoso. A diminuta soma a ele devida era tudo o que pensava o servo ingrato. Exigiu tudo o que cuidava lhe ser devido e levou o efeito a uma sentença idêntica ao que lhe fora revogado tão graciosamente. Parte 2. Justiça própria. Quantos hoje em dia não manifestam o mesmo espírito? Quando o devedor pediu ao seu senhor misericórdia, não tinha verdadeiro conhecimento do vulto da dívida, não reconheceu o seu estado irremediável, tinha esperança de livrar-se a si mesmo. Sê generoso para comigo, disse ele, e tudo te pagarei. Assim há muitos que esperam por suas próprias obras merecer a graça de Deus, não reconhecem a própria incapacidade, não aceitam como dádiva liberal a graça de Deus, antes procuram apoiar-se em justiça própria. Seu coração não está quebrantado nem humilhado para a causa do pecador, e são severos e irreconciliáveis para com os outros. Seus próprios pecados contra Deus, comparados com os do irmão, para com eles, são como 10.000 talentos contra 100 dinheiros, quase 1 milhão contra um, e ainda ousam ser irreconciliáveis. Na parábola, o Senhor intimidou a sua presença o devedor malvado e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Mateus 18, 32 e 34. Vamos ler Mateus 18, 35? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aquele que recusa perdoar rejeita a única esperança de perdão. Os ensinos dessa parábola não devem ser mal aplicados, porém o perdão de Deus não nos diminui de modo algum o nosso dever de obedecer. Assim também o espírito de perdão para com o nosso próximo não diminui o direito de justa obrigação. Na oração que Cristo ensinou aos discípulos, disse, vamos ler Mateus
6, versículo 12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Com isso, não queria ele dizer que para nos serem perdoados os pecados, não devemos requerer de nossos devedores nossos justos direitos. Se não puderem pagar, embora isso seja o resultado de má administração, não devem ser lançados na prisão, oprimidos ou mesmo tratados severamente. Todavia, a palavra tão pouco nos ensina a animar a indolência. A palavra de Deus declara: se alguém não quiser trabalhar, não coma também, segundo Tessalonicenses 3,10. O Senhor não requer do trabalhador diligente que suporte outros na ociosidade. Para muitos, a causa de sua pobreza é um desperdício de tempo, uma falta de esforço. Sem essas faltas não forem corrigidas por aqueles que com elas condescendem, tudo o que fizer em seu auxílio será como pôr riqueza em saco sem fundo. Todavia, há uma pobreza inevitável e devemos manifestar ternura e compaixão para com os desafortunados. Devemos tratar os outros como queríamos ser tratados, sob as circunstâncias idênticas, diz-nos o Espírito Santo pelo apóstolo Paulo. Vamos ler Filipenses 2, de 1 a 5? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, quando faltas são cometidas vez após vez, e o ofensor confessa a sua culpa, e o ofendido se cansa e pensa que já perdoa demais. Mas o Senhor disse claramente como devemos tratar os faltosos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Lucas 17, 3. Parte 3. Perdoai-vos. Se vossos irmãos erram, deveis perdoar-lhes. Quando vos procuram com confissão, não deveis dizer: não creio que são bastante humildes, não creio que sintam a confissão. Que direito tens de julgá-los como se pudesse ler o coração? A palavra de Deus diz: se ele se arrepender, perdoa-lhes. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Lucas 17, 3. E não somente 7 vezes, porém 70 vezes 7. Tantas vezes quanto Deus te perdoa a ti. Nós mesmos devemos tudo à livre graça de Deus. A graça do conserto é que prescreveu nossa adoção. A graça do Salvador efetua nossa redenção, regeneração e exaltação aos co-herdeiros de Cristo. Que esta graça seja revelada a outros. Não dê ao perdido ocasião para desânimo. Não permita intervir uma severidade farisaica para ferir seu irmão. Não surja amargo escárnio no espírito ou no coração. Não manifeste sinal de desprezo na voz. Se falar uma palavra de você mesmo, se tomar atitude de indiferença ou denotar suspeita ou desconfiança, poderá causar a ruína de uma vida. Carece ela de um irmão com um coração simpatizante de um irmão mais velho, para que lhe toque o coração humano. Sinta ela o aperto de uma mão simpatizante e ouça o sussurro. Deus dará rica experiência a ambos. A oração une um ao outro. A oração traz Jesus ao nosso lado e dá à alma fadigada
perplexa novas forças para vencer o mundo e a carne e o diabo. São desvios, ataques de Satanás, quando alguém se volta da imperfeição humana para contemplar a Jesus, dá-se uma divina transformação no caráter. O Espírito de Cristo que opera no coração conforma-o à sua imagem. Seja, pois, vosso esforço exaltar a Jesus, que os olhos do Espírito se dirijam ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Empenhando-vos nesta obra, lembrai-vos que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5,20. Vamos ler Mateus 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus. No perdão de Deus, o coração do perdido é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente de compaixão divina derrama-se ao espírito do pecador e dele na de outros. A benignidade, a misericórdia, que em sua própria vida preciosa Cristo revelou, serão vistos também naqueles que tornam participantes de sua graça. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Está alienado de Deus e apto unicamente para a eterna separação dele. É verdade que pode uma vez haver sido perdoado, porém seu espírito impiedoso mostra que agora rejeita o amor perdoador de Deus, está separado de Deus e na mesma condição em que estava antes de ser perdoado. Desmentiu-se o arrependimento e os pecados sobre ele estão como se não tivesse arrependido. Mas a grande lição da parábola está no contraste entre a compaixão de Deus e a dureza do coração do homem. No fato de que a misericórdia perdoadora de Deus deve ser a medida da nossa própria. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Mateus 18, 33. Não nos é perdoado porque perdoamos, porém, como fazemos, o motivo de todo o perdão acha-se no imerecido amor de Deus, mas, por nossa atitude para com os outros, denotamos se estamos possuídos desse amor. Por isso Cristo diz: com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, a vós medirão a vós. Um verdadeiro cristão jamais deve se comportar como credor incompassível. Seu exemplo maior de perdão e misericórdia é Cristo. Todos nós somos devedores de Deus, mas assim como Deus nos perdoa, devemos estar sujeitos a perdoar a todo aquele que peca contra nós. Esse perdão deve ser abundante, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vamos orar. Bendito é tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Você tem sido bom e misericordioso para com os teus filhos aqui na terra. Que nós possamos ser misericordiosos como você é misericordioso. Liberta-nos de toda amargura e ressentimento, para que nós verdadeiramente perdoemos de coração aqueles que nos causam dor e dano. Em nome de Jesus é o que pedimos. Amém. Que Deus abençoe a cada um de